Isso que eu falei na abertura do programa, você precisaria ser um idiota completo para não perceber que a esquerda hoje quer censurar qualquer conteúdo que ela não aprecie. Estava vendo um vídeo triste, agora tristinho, do Reinaldo Azevedo, antes de entrar no ar, do Reinaldo Azevedo, dizendo, meio que se voltando contra o Lula, surpreso que o Lula não está. Olha que loucura, quão tapado o sujeito precisa estar para ficar surpreso com o fato de que o Lula está endossando o Nicolás Maduro. E o Reinaldo fica arrependidinho, mas a verdade é que você precisa ser um imbecil completo, ou muito mal intencionado. No caso do Reinaldo, eu acho que há um componente muito maior de má fé do que de estupidez, para você não ver que é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. Então, nós vemos a situação na Venezuela, por exemplo, essa notícia, onde o Maduro já quer criar um conselho de segurança cibernética para proteger os sistemas da Venezuela. A notícia está no site do Paulo Figueiredo Show. O ditador da Venezuela assinou um decreto que instituiu o Conselho Nacional de Segurança Cibernética no país. De acordo com o líder chavista, a medida vai servir para proteger e defender os sistemas online venezuelanos. Assinou um decreto e criou esse conselho para proteger a segurança do país. Aí você pensa, bom, proteção cibersegurança não era para ser um problema muito grande. E aí você descobre que, na verdade, a defesa que o Maduro está utilizando não é contra ataques de hackers do exterior. Segundo o Maduro, o Elon Musk e as outras redes, como por exemplo o TikTok, eles são a verdadeira ameaça para a Venezuela. Literalmente, aqui a notícia de que o Maduro diz que o TikTok está causando uma guerra civil na Venezuela. E é o mesmo discurso sobre a liberdade de expressão ser extremamente perigosa. Essa é a ideia. A ideia é de que a liberdade de expressão é um risco para a sociedade. E quando você tem um risco para a sociedade, você imediatamente tem que criar mecanismos para proteger a sociedade dessa ameaça. Esses mecanismos partem da necessidade da diminuição das liberdades individuais. Então, para garantir as suas liberdades, você vai ter que ficar sem a sua liberdade. Você entende? Se você não entende, é porque você está em sã consciência. Isso parece, muitas vezes, uma coisa de República de Banana, de Venezuela, né? De um Brasil onde o discurso é absolutamente o mesmo. Né? Nós falamos muito aqui sobre como o discurso do Brasil e o discurso da Venezuela são os mesmos, como a guerra civil que o Maduro alega para retirar o TikTok é análoga ao golpe, à ameaça à democracia que o 8 de janeiro representou, teria representado. Aliás, não sei se vocês viram o Nelson Jobim, isso está totalmente fora do script, né? Eu não sei se vocês viram o Nelson Jobim dizendo numa entrevista na CNN Brasil, e essas coisas são muito simbólicas, são coisas que vocês devem parar para prestar atenção, mas o Nelson Jobim dizendo na CNN Brasil que o 8 de janeiro não foi um golpe, ele usou a palavra catarse e comparou o Alexandre de Moraes e as técnicas, as táticas, os expedientes utilizados pelo Alexandre de Moraes ao, ao que fez a Lava Jato. Né? O vazamento de áudios, por exemplo, ele fez comparações explícitas, dizendo que era muito parecido com o que a Lava Jato fazia, e para vocês entenderem, no meio jurídico, Lava Jato é palavrão. Vocês podem até, alguns de vocês ainda gostar da Lava Jato, mas no meio jurídico, Lava Jato é sinônimo de abuso de poder. Né? Inclusive, a lei de abuso de autoridade no Brasil foi criada por conta da Lava Jato. Quando você pega um homem como o Nelson, isso não tem absolutamente. Quer dizer, tem paralelos alguns com a pauta, mas vai te chamar a atenção. Quando você pega um homem como o Nelson Jobim, que é o mais establishment que você pode ser, pensem comigo, Nelson Jobim foi, vocês talvez sejam jovens, não lembrem, Nelson Jobim foi ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, ele foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, ele foi presidente do TSE, ele foi ministro da Defesa do Lula, ele é parte de conselhos de ONGs internacionais e acho que eu não sei se ele ainda é presidente do conselho, mas ele é membro do conselho e sócio do BTG Pactual. Então, assim, pensem em um sujeito que é a definição do establishment. Quando este cara vai para uma rede de grande mídia como a CNN Brasil e diz que está e desqualifica, na verdade, o Alexandre, ele frita de forma muito sutil, porque o establishment faz as coisas do jeito do establishment, frita o Alexandre, preparem-se para mudanças.
Eu não me surpreenderia, disse isso no meu ex, eu não me surpreenderia de forma nenhuma se nós tivéssemos, eh, um nos próximos dias, uma série de reportagens dentro da grande mídia, fritando de vez o Alexandre, vazamentos, os podres expostos, a reputação dele destituída, porque eu vejo sinais de que o sistema está pronto para expelir o Alexandre. O Nelson Jobim ecoa algo que eu já disse aqui, que eu disse que foi dito pelo representante lá da esquerda do establishment na audiência que eu participei do Congresso, que os inquéritos eram intermináveis, que era hora de dar sequência nos inquéritos, blá 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 blá. Nelson Jobim disse isso. Pois bem, isso vai servir para o pessoal fazer um corte depois. Mas eu acho, não me surpreenderia se nós, nós víssemos agora a própria mídia do establishment fazendo séries de reportagens destruidoras e demolidoras do Alexandre. O poder desses caras, ele dura muito tempo. Às vezes, claro, o Alexandre é um homem muito poderoso, pode fazer muita coisa, mas ele só é poderoso graças a esse suporte do establishment nacional e internacional. O internacional a gente está trabalhando para demolir aqui de um lado, o nacional, eu acho que a minha impressão é que já não é mais o mesmo. Né? Quando a gente começa a ver Folha e Estadão, o único que ainda não mudou de lado foi o Globo. Mas se tem uma coisa que eu aprendi do meu avô, é que a Globo muda de lado assim, sem a menor dificuldade. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mas, de acordo com o que eu estava falando, o importante da gente observar aqui é o padrão. É uma estratégia que é sempre a mesma. Você cria uma ameaça externa, né? E que, para proteger a população, é necessário que alguém assuma poderes extraordinários, que incluem a censura. Né? A ideia do César, né? Tem essa versão de que, eu não sei se é historicamente tão precisa assim, mas a ideia de que a República Romana termina com o César dizendo que, invocando para ele mesmo poderes excepcionais para proteger Roma. Outro exemplo muito clássico, que um exemplo de textbook assim, de história, que é o incêndio do parlamento alemão, né, do Reichstag, da Alemanha nazista, que é o início do regime ditatorial nazista, onde eles realmente suspendem as liberdades civis. E, no final das contas, eu sempre digo que existe um trade-off, uma escolha, né, entre liberdade e segurança. Se você vive momentos de menos segurança, você acaba tendo que abrir mão da liberdade. Isso é muito óbvio para você entender isso na sua própria vida. Né? Se você quiser deixar a porta de casa aberta, se você quiser deixar seus filhos brincarem na rua, etc., vocês vão viver com muito mais liberdade, mas corre mais risco. Se você trancar, todo pai passa por esse dilema, né? Se você trancar o seu filho dentro de um quarto, ele fica muito mais seguro, pelo menos é o que parece. Então, isso vale, a gente pode, alguns vão se surpreender, mas você pode transportar isso até para o regime militar. Você, tem uma ameaça comunista no Brasil, então eu vou implementar a censura. Eu vou implementar algum tipo de censura, bem mais branda do que o que a gente tem hoje em dia, mas vou implementar algum tipo de censura para proteger o regime. E, obviamente, no longo prazo, essas estratégias são sempre nocivas. A própria decretação, quase todas as legislações têm um instituto da lei marcial. Né? O que é a lei marcial? É a lei sobre a guerra, sobre Marte, né? Sobre a guerra. A lei marcial, ela suspende habeas corpus, a liberdade de reunião, uma série de direitos civis passam a ser. E é um pouco disso que a esquerda está fazendo no mundo inteiro. Ela tem criado ameaças, como foi o 6 de janeiro, como foi o 8 de janeiro, como está sendo agora na Venezuela, sabe? O TikTok é uma ameaça para justificar a repressão. E isso, como eu disse, é mais velho do que andar para frente. É uma tática conhecida fascista. E no Reino Unido, a gente às vezes tem a impressão, de novo, né, que isso é uma coisa de República de Banana, que isso só acontece no Brasil, que isso ficou para trás, etc, etc. Mas há uma unidade ideológica nessa direção. Você vê que mesmo o berço, todas essas ideias de liberdade que nós temos, etc., vêm do iluminismo britânico. Né? Quando os pais fundadores americanos, no caso do Thomas Jefferson, na Declaração de Independência, fala dos direitos inalienáveis do homem, a vida, a liberdade e a busca da felicidade, ele está parafraseando o John Locke. Então, mesmo o Reino Unido, que é o berço das ideias iluministas liberais, do Adam Smith, por exemplo, não está imune a estes dilemas.
Então, bastou o que aconteceu no Reino Unido, nós tivemos conservadores que se desconectaram completamente da população, né? O conservadorismo britânico não entrou de verdade na onda populista conservadora hoje, onde a gente pode definir isso como a população comum revoltada com as velhas estruturas do establishment, que não beneficiam as pessoas comuns. No Reino Unido, a direita é um pouco diferente, a direita conserva, os conservadores conservam um pouco daquela elite aristocrática, etc., etc., e não fizeram absolutamente nada. Uma série de... um desastre, pelo contrário, muito do que você pega nomes como o Boris Johnson, que era uma grande esperança para o povo britânico, acabou sendo um dos maiores representantes do establishment. Poucos lugares tiveram lockdowns tão duros como o Reino Unido durante a onda daquela doença chinesa. Moral da história, time que não faz, leva, da mesma forma como aconteceu na Argentina, com o Macri, time que não faz, leva, time dos que não fazem o que a população está esperando, leva, e os trabalhistas ganharam. Agora, algumas poucas semanas, a esquerda inglesa voltou ao poder. E, imediatamente depois que a esquerda voltou ao poder, o aparato da esquerda começou a pedir imediatamente censura. Mas para isso eles precisavam criar a sensação que eu falei de que há uma ameaça. E qual seria essa ameaça? Justamente os distúrbios, os tumultos anti-imigração. E você viu essa notícia, ela é de alguns dias atrás, quando se não me engano, dia 10, quando a mídia tradicional britânica, em vez de olhar os problemas dos tumultos e as revoltas que estão acontecendo no país, e se você não está acompanhando, o país está numa onda maciça de protestos e revoltas por conta da questão migratória. Eu tenho uma postura muito liberal em relação à imigração, eu sou um imigrante nos Estados Unidos, mas eu sempre disse ontem aqui na mídia americana, participando do programa da Brianna Morello, eu disse, olha, eu sou um imigrante aqui, mas quando eu migrei para cá, eu me coloquei debaixo das regras e da cultura do país. E não é isso que está acontecendo no Reino Unido. E a população, nós temos um choque de cultura. Tem um programa, acho que se chama Choque de Cultura. Nós vivemos efetivamente um choque de culturas entre a cultura britânica e a cultura dos imigrantes, em geral de países muçulmanos, que vão para o Reino Unido e não incorporam a cultura e o modo de vida daquele país. Então nós passamos a ter protestos muito duros. E a mídia, em vez de retratar o problema que o país precisa de fato solucionar, ela utilizou a oportunidade para criar uma justificativa para a censura. Ela achou aí a crise que ela precisava para partir para a censura. Então, você, na notícia que está aqui no Paulo Figueiredo Show, você vê a mídia tradicional, em uma aparente tentativa de desviar a atenção dos problemas subjacentes que o Reino Unido enfrenta, buscou culpar as redes sociais pelos distúrbios contra a imigração em massa, ao mesmo tempo em que instiga o governo a adotar medidas mais rigorosas de censura. Elon Musk, e vamos falar muito do Elon Musk hoje, as redes sociais e a, abre aspas, desinformação, onde foi que vocês ouviram isso antes, são os verdadeiros culpados. Argumentam os veículos de mídia, da velha mídia do Reino Unido. Onde foi que vocês já ouviram esse discurso? De que você tem Elon Musk, rede social e, abre aspas, desinformação como culpados pelas tensões sociais do país. Ou seja, você tem mais um ataque de facadas que foi cometido por um imigrante de Ruanda, e a população diz, não, o problema não é e a imprensa diz, não, o problema não é a população revoltada. O problema são Elon Musk, as redes sociais e, abre aspas, desinformação. Ora, mas a informação é verdadeira. O Guardian, um dos jornais mais tradicionais britânicos, e olhem, eu falo para vocês, por isso que eu peço para vocês atenção a esse assunto. Às vezes, aqui no Paulo Figueiredo Show, tem que chamar atenção para isso, porque nós muitas vezes, Paulo, você está falando de Reino Unido, as coisas no Brasil, eu falo assim, eu estou falando de Brasil. É que você que talvez não esteja entendendo.
que eu estou falando aqui vale para o Brasil. E é por isso que eu vou receber agora o senador Girão em alguns minutos.